A aula passada, nós vimos o equilíbrio na taxa no mercado de câmbio. Então, o que era dado no equilíbrio da taxa no mercado de câmbio? Era quando era válida a condição da paridade de juros. Tanto os retornos ativos domésticos quanto o retorno dos ativos estrangeiros eram os mesmos. Então, voltando aqui à análise gráfica, nós iremos ver o equilíbrio. Então, aqui nós temos a oferta de moeda, que é controlada pelo Banco Central. O Banco Central controla essa oferta de moeda. E aqui nós temos a demanda por moeda, que é dado pelos agentes econômicos, né, por três motivos. Motivo de transação, que é aumento da produção, necessidade de mais moeda para fazer as transações econômicas, compra e venda de bens e serviços. O motivo de especulação está relacionado com a taxa de juros, que quanto maior a taxa de juros, menos os indivíduos querem demandar moeda, como Q2 aqui está mostrando aqui, a demanda de moeda é menor, que isso representa um custo de oportunidade dos indivíduos guardar moeda. Então, portanto, quanto maior a taxa de juros, os indivíduos tenha menor preferência pela liquidez, manter a sua riqueza na forma líquida da moeda. Portanto, a demanda por moeda é baixa. E quando a taxa de juros é baixa, como aqui é o ponto 3, nós vimos então que a preferência pela liquidez é alta, ou seja, os indivíduos aqui preferem manter moeda. Qual é a razão disso? Porque quando eles mantêm moeda em mãos, eles não vão perder dinheiro, né? Porque qualquer outra aplicação em título ia render uma taxa de juros baixa. Então, portanto, os indivíduos aqui fazem a opção de manter mais moeda em mão, ou a preferência pela liquidez aumenta. Por que esses dois pontos aqui, o ponto 2 e o ponto 3, não representam pontos de equilíbrio? Justamente porque aqui a taxa de juros para os ativos domésticos é dado para essa reta vertical, que é a curva de oferta de moeda. E aqui é dada a demanda por moeda. Então, quando você tem uma taxa de juros alta, a demanda por moeda é menor do que a oferta. Então, o que significa isso? Sobra moeda no mercado e todo mundo quer comprar títulos. Quando todos os indivíduos vão comprar títulos, demandar títulos, o que acontece com os títulos? Os preços dos títulos tendem a subir. E quando os preços de títulos elevam, o diferencial que o título está remunerando, pagando, e a compra que o agente econômico faz se eleva o preço de mercado. Então, o preço de mercado aproxima o preço ou o valor de face do título. Então, esse diferencial fica menor. Então, à medida que eles estão comprando cada vez mais títulos, o preço vai subindo. Então, essa diferença entre o preço de mercado e o valor de face tende a diminuir, que faz com que a taxa de juros caia de R2 para R1, voltando ao ponto de equilíbrio até igualar a oferta igual a demanda por moeda. Nesse caso aqui no ponto 1, significa que a quantidade demandada no mercado de moeda é igual à quantidade ofertada. Já no ponto 3, nós temos o oposto aqui. Nós temos uma demanda por moeda maior do que a oferta. Então, os indivíduos, nesse caso, estão querendo ter mais moeda no mercado e ter menos títulos. Querem ter mais liquidez. Então, o que eles vão fazer? Vender os títulos para adquirir moeda. Quando eles começam a vender seus títulos no mercado, o preço do título com oferta maior de títulos no mercado, o preço dele tende a cair, o preço de mercado. Então, a diferença entre o preço de mercado e o valor de face dele aumenta, que é a taxa de juros aumentando. Então, à medida que a taxa de juros aumentando, os indivíduos vão demandando menos moeda. O que significa ficar com moeda em mãos? Custo de oportunidade, ou seja, vão perder o rendimento que os títulos estão oferecendo no mercado. Então, a taxa de juros vai subindo até chegar em R1. Nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, que a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Então, esse é o caso que nós temos
do equilíbrio. Agora nós vamos estudar quais são as mudanças que nós vamos ver, que observar que pode ocorrer na taxa de juros. Primeiro nós temos aqui o caso 1, que nós temos um ponto de equilíbrio, que a oferta de moeda é exatamente igual à demanda por moeda, então aqui tem equilíbrio. Supondo que o Banco Central resolva fazer uma política monetária expansionista. O que significa isso? O Banco Central resolve comprar os títulos que têm poder do público. Quando o Banco Central adquire esses títulos no poder do público, ele vai o quê? Trazer esses títulos para o seu balanço, para o seu balanço patrimonial, do ativo, aumentar, então, na parte de ativo, os títulos tesouro, em poder do Banco Central, e o Banco Central tem que dar em troca ao público moeda. É exatamente esse deslocamento que está mostrando aqui, de M1 para M2. Então, está jogando mais moeda no mercado. Um excesso de oferta de moeda no mercado vai fazer com que a taxa de juros caia. O que significa isso? Quanto maior a quantidade de moeda no mercado, menor tende a ser o seu custo, que é a taxa de juros. Então, nesse caso aqui, o Banco Central, para comprar essa moeda para comprar os títulos, o que ele faz? Ele começa, então, a pagar um preço bom para esse título, né? Um preço alto, que é exatamente quase o seu valor de face, que é a redução da taxa de juros. E ao diminuir esse diferencial, quando o Banco Central está comprando o título por um preço elevado, quase o seu valor de face, está reduzindo a taxa de juros. Então, quando ele reduz a taxa de juros, ninguém vai querer ficar com títulos sem liquidez e uma remuneração baixa. Então, o que eles vão fazer? Vender os títulos para o Banco Central e receber moeda em troca, que é aqui que nós estamos vendo. Então, essa operação que o Banco Central faz de compra de títulos no mercado, né, a operação de open marketing, quando ele está comprando títulos no mercado, então ele está fazendo uma política monetária expansionista, expandindo a quantidade de moeda e reduzindo a taxa de juros. Então, a taxa de juros aqui no ponto de equilíbrio 1 era R1, agora, quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda, ele faz com que abaixa, né, a taxa de juros de R1 para R2, que é o novo ponto de equilíbrio. Então, nós temos aqui o efeito da uma expansão monetária resulta numa menor taxa de juros. Então, esse é o primeiro ponto do efeito da política monetária que o Banco Central atua no mercado, reduzindo a taxa de juros. Tá? Isso aqui nós poderíamos pensar também no efeito oposto. Qual é o efeito oposto aqui? Uma contração monetária. Se o Banco Central agora começa a vender títulos no mercado, o que ele está fazendo? Ele está agora retirando o título do seu balanço, vendendo para o público a um preço menor, né? Um preço de mercado muito baixo, e o título vai te dar um preço de face maior. Então, essa diferença, quanto menor o preço que o Banco Central vende no mercado esses títulos e em relação ao seu valor de face, esse diferencial que aumenta a taxa de juros. Então, estimula os agentes econômicos a tirar a moeda no mercado. Por exemplo, aqui o ponto 2, aqui nós podemos observar, eles preferem ficar menos líquido para ganhar uma rentabilidade. Então, o que eles vão fazer? Comprar esses títulos. Quando o público compra esses títulos, o que eles estão fazendo? Eles estão recebendo títulos e devolvendo moeda para o Banco Central. O Banco Central, então, aumenta a quantidade de moeda do seu passivo, a base monetária, e reduz a sua quantidade de títulos no balanço, porque está entregando esses títulos ao público. Então, esse deslocamento, seria o quê? Para a curva para esquerda. Então, ali, ó, essa curva aqui no ponto 2 voltaria aqui para ponto 1. Qual seria, então, o impacto disso? Menor quantidade de moeda no mercado,
ou uma política monetária restritiva, voltaria, então, com a taxa de juros para R1, que é um aumento na taxa de juros. Então, quais são os dois efeitos que nós podemos ver aqui nesse gráfico? Uma política monetária expansionista com aumento da oferta de moeda, deslocando a curva vertical, que é da oferta de moeda, para a direita. Nós temos, então, que uma política monetária expansionista, resultando numa queda na taxa de juros. O efeito também, uma política monetária contracionista, seria o Banco Central vendendo títulos no mercado e retirando moeda no mercado. Então, o que aconteceria? Essa curva agora que deslocaria para a esquerda. Então, menos moeda no mercado elevaria a taxa de juros de R2 para R1 e manteria esses dois pontos aqui em equilíbrio. Então, esse aqui é o efeito da política monetária. Vamos pensar outra variável que também afeta a taxa de juros. Então, aqui, vamos supor que o Banco Central, nesse caso aqui, não altere a sua quantidade de moeda no mercado. Ele não faz operações de open market. No entanto, nós temos aqui o primeiro ponto de equilíbrio, que é o ponto 1. Então, esse ponto aqui é a oferta de moeda, que é a curva reta, vertical, é igual à demanda por moeda, que é essa curva aqui negativamente inclinada. Então, está o ponto 1 aqui de equilíbrio. Supondo que a economia cresça e o Banco Central não aumenta a oferta de moeda na proporção do crescimento da produção. O que nós vamos ter? Nós vamos ter mais produtos no mercado e menos moeda. Só que nós sabemos que para fazer as transações, multitransação, né, que é aquele taxa entre aumenta de Y1 para Y2, significa que tem mais produtos no mercado, maior produção no mercado. Porém, para fazer as transações, compra e venda desses produtos, os indivíduos precisam de demandar mais moeda. O que acontece? A curva de demanda por moeda desloca para cima ou para a direita. Nesse caso aqui, nós temos o equilíbrio aqui no ponto 1. Quando ocorre esse ponto aqui, 1', significa que os indivíduos precisam de mais moeda no mercado. O que eles vão começar a fazer? Vender os títulos que eles possuem para obter moeda. Quando eles começam a vender seus títulos, a oferta de títulos no mercado, o que acontece? Baixa o preço dos títulos. Então, o que o título vai pagar, que é o valor de face, e o preço de mercado que o indivíduo vai comprar esse título, vai aumentar o diferencial, que é a taxa de juros. Então, por exemplo, o preço de face é 1.000. Hoje, o preço do título é 800. Se aumentar a oferta de títulos no mercado, o preço dele cair, por exemplo, para 500, então você vai ter o quê? Um aumento nesse diferencial. Antes você tinha 1.000 menos 800, era 200. Então, 200 dividido por 1.000, você tinha uma taxa de juros aí, um ganho de 20%. Agora, quando o preço do título aumenta no mercado, que é o caso aqui, que é o caso 1 aqui, os indivíduos aqui estão querendo mais moeda para comprar bens e serviços. Então, eles vão trocar títulos por moeda, tentar trocar. Quando eles jogam muito títulos no mercado, o que acontece com o preço do título? Cai. Então, eles estão dispostos a vender um título por um preço menor para adquirir moeda. Então, vão vender por 500 agora. O que aconteceria no exemplo? 1.000 menos 500 vai te dar 500, que é o retorno. 500 dividido por 1.000 vai te dar uns 50%, que é esse diferencial aqui, que é a taxa de juros. Ou seja, então, a passaria para R2, nós temos o quê? O custo de oportunidade de manter moeda aumenta. Então, a demanda por moeda tende a diminuir, passando a ficar para o ponto 2 aqui, o novo ponto de equilíbrio. Então, o efeito de um aumento na renda ou um aumento real da moeda, da renda, que é o caso aqui, o efeito da renda de Y1 para Y2, então aqui na oferta, aqui é na demanda por moeda, tá, gente? Então, está errado aqui, aumento na demanda real por moeda. Então, o que vai acontecer? A taxa de juros tende a subir
devido a um aumento na produção, que você vai aumentar a demanda por moeda, deslocando a demanda por moeda para a direita, tá? Então, isso que é a elevação do nível de preço. Tá ok? Então, isso um efeito que nós temos na taxa de juros, com um deslocamento da curva de demanda por moeda para a direita. Bom, então nós vimos agora como é que processa a taxa de juros dos países, que é dado pelo equilíbrio no mercado, o equilíbrio do mercado monetário, que a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, determina a taxa de juros. Então, cada país, ele tem o Banco Central controlando sua oferta de moeda e os seus agentes demandando moeda conforme a produção de cada país. Então, aqui é um gráfico, é uma figura que está mostrando como é que processa isso. Então, Estados Unidos, o equilíbrio no mercado monetário é dado pelo Banco Central, FED, controlando a oferta de moeda, e os americanos demandando a sua oferta de moeda. Então, nós temos o mercado monetário dos Estados Unidos. Então, esse equilíbrio vai se dar quando a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Na Europa, nós temos o sistema europeu, que é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu vai controlar a quantidade de euros, ele que vai controlar essa quantidade de euros no mercado, que é a oferta. Já os países da Europa que pertencem à área do euro, vai demandar euro para comprar bens e serviços. Então, a oferta de euros com a demanda por euros vai te dar um equilíbrio no mercado monetário que vai também, por sua vez, vai determinar uma taxa de juros. Então, você vai ter uma taxa de juros determinada aqui pela oferta e demanda no mercado americano e outra taxa de juros determinada aqui no mercado europeu. Então, essa taxa de juros entre os dois países aqui, que nós vamos trabalhar, que é a taxa de juros em dólar e a taxa de juros em euro, determinada aqui pelo mercado monetário da Europa e o mercado monetário dos Estados Unidos. O que vai acontecer com essa taxa de juros aqui? Se caso a taxa de juros nos Estados Unidos seja maior do que a taxa de juros europeia, o que vai acontecer com os investidores? Muitos vão querer aplicar as suas poupanças, suas economias, sua riqueza em ativos americanos e vai precisar demandar mais moeda dos Estados Unidos. A demanda por moeda dos Estados Unidos vai aumentar. O que vai acontecer, então, com o preço da moeda, do dólar em relação ao euro? O dólar vai apreciar em relação ao euro, ficar mais caro, comprar mais euro. Da mesma forma, se nós vamos pensarmos uma solução diferente agora, a taxa de juros europeia está maior do que a taxa de juros americana, os ativos europeus vão estar, no primeiro momento, rendendo uma taxa, um retorno maior do que os americanos. Então, agora, a sua vez, ocorre o oposto. Os investidores americanos vão pegar sua riqueza e vão querer investir em ativos europeus. Para isso, eles precisam de comprar euro. Então, a demanda por euro eleva o preço do euro em relação ao dólar. O euro vai apreciar. Então, qual que é o efeito aqui? Então, a taxa de juros entre os países tem o efeito de alterar o mercado de câmbio. Mas até que ponto esse diferencial entre entre o retorno dos ativos americanos e o retorno dos ativos europeus vai estar em equilíbrio? Como que vai processar isso até o ponto em que os ativos americanos, os americanos e os europeus vão parar de fazer essas transações? Exatamente quando houver essa variação aqui no câmbio. E essa variação aqui no câmbio vai ser igual ao diferencial de juros aqui, entre os juros americanos e o juro europeu, e os juros dos ativos europeus. Então, quando a taxa de câmbio, a variação cambial, for igual à diferença entre os juros, as taxas de juros entre esses dois países, você tem a chamada
equação da condição da paridade de juros que chega ao equilíbrio no mercado de câmbio. Então, para nós entendermos um pouco essa relação entre política monetária, o mercado que gera as operações da taxa de juros, ou equilíbrio no mercado monetário e o equilíbrio no mercado de câmbio, nós vamos agora apresentar isso graficamente nesse gráfico, esses dois equilíbrios de mercado. Então, nós temos aqui na parte de baixo, aqui, ó, nessa chave aqui, na parte de baixo, está mostrando o mercado monetário. O que nós vimos no mercado monetário? A oferta de moeda, essa curva aqui é horizontal, que é M sobre P, que é a oferta de moeda sobre o nível de preço, que é os saldos monetários reais, que é dado pela oferta de moeda, que, no caso aqui, nós estamos estudando como os Estados Unidos, nosso país doméstico. E aqui nós temos a demanda de moeda pelos americanos, que é dado pela renda, que é dos Estados Unidos, a produção dos Estados Unidos, e a taxa de juros é dada pelo equilíbrio aqui, entre a oferta de moeda e demanda por moeda, o ponto 1, que é essa taxa de juros aqui. Então, a gente vai pontilhar essa taxa de juros, esse equilíbrio no mercado monetário vai te dar exatamente essa taxa de juros aqui dos Estados Unidos, que é o país doméstico. Então, essa taxa de juros aqui representa o retorno dos depósitos em dólares. Por que essa curva aqui do retorno dos ativos nacionais, que é o caso dos Estados Unidos, aqui é o nosso país doméstico, por que o retorno dos ativos domésticos tem uma curva vertical em relação à taxa de câmbio? Está vendo aqui, ó, essa parte aqui, ó, do zero aqui para cima, até aqui, é que vai medir a taxa de câmbio. E essa curva aqui, ó, ela é o quê? Vertical em relação à taxa de câmbio. Por que ela é vertical? Significa que ela é inelástica à taxa de câmbio. O câmbio, então, está aqui. O câmbio é 1, pode estar aqui. O câmbio pode estar aqui é 2. O câmbio pode estar aqui é 0. Próximo que de 0. Então, qualquer ponto que der aqui, o que acontece com a taxa de juros? Não altera, está R1. O que significa isso? Que o retorno dos depósitos em dólares, os depósitos nacionais, né, dos ativos nacionais em dólares, não altera. Ou, explicando isso de uma forma melhor. Então, se os americanos, se essa taxa de juros aqui, R1, que os Estados Unidos está pagando nesse equilíbrio aqui do mercado americano aqui, ó, o ponto 1, que é o R1, está pagando os ativos americanos, significa que um americano, ao comprar um ativo em dólares, ele vai ter um tempo que esse ativo vai pagar, né, uma taxa de juros. Ao final do período, ele vai receber esses juros, o rendimento em dólares. Então, ele vai comprar em dólares e vai receber em dólares. Então, ele não precisa de fazer nenhuma conversão em outra moeda, em taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio aqui não influencia os ativos americanos aqui. No caso aqui, por que eu estou falando ativos americanos? Porque aqui nós estamos tratando os Estados Unidos como país doméstico. Então, os ativos nacionais, os depósitos, os ativos nacionais, não são influenciados pela taxa de câmbio. Então, por isso que a curva de retorno, né, dos ativos domésticos, ela é vertical ou inelástica à taxa de câmbio. Agora, nós vamos estudar, então, a taxa de retorno dos depósitos em euro, tá? Agora, nós estamos vendo do ponto de vista dos europeus. E esses europeus vão fazer o quê? Vão ver, ou pode ser os europeus ou americanos. Então, eles querem ver agora qual que é o ponto de vista do europeu investir nos ativos americanos. Vamos pensar nesse ponto de vista. Por que a taxa de retorno dos ativos aqui, europeu, ela é negativamente inclinada? Justamente porque se o americano quiser investir
em ativo europeu, ele vai primeiro ter que comprar esses ativos europeus. Para ele comprar os ativos na Europa, a primeira coisa que ele vai ter que fazer no primeiro momento, converter os dólares em euro para adquirir esse ativo na Europa. Ao final de um determinado período que esse ativo europeu pagar a taxa de juros, ele vai ter que pegar esse rendimento e reconverter novamente em dólares, voltar para o dólar, sua moeda de origem no país. Então, ele vai ter que fazer duas conversões, na compra a um câmbio e depois o rendimento que esse ativo europeu estrangeiro der é uma conversão diferente também em outra taxa de câmbio. Então, vai determinar essa variação do câmbio também, vai afetar o rendimento. Então, por exemplo, se esse ativo europeu der um rendimento de uma taxa de juros R1, então, se no período final o dólar tiver mais depreciado do que o euro, então, o que o euro, o rendimento? O euro vai comprar mais dólares, o americano sai ganhando. Então, ele prefere investir em ativo europeu, porque no final do período, ele vai, além do rendimento gerado no ativo em euros, o euro vai poder comprar mais dólares e ele vai ter mais dinheiro. Caso contrário, se o rendimento no ativo europeu der uma taxa de juros R e no final do período o dólar estiver valorizado, significa que esse rendimento em euro agora vai comprar menos dólares. O americano vai ter menos dólares em mãos. O que significa? Nesse caso, não pode, né, não ser, não pode não ser tão interessante, atraente investir em ativo europeu, porque a taxa de câmbio, né, o dólar está muito valorizado no futuro em relação ao euro. Do mesmo ponto, vocês podem ver a relação também dos europeus em relação ao dólar. Então, se os ativos americanos também tiverem com rendimento mais alto do que os ativos europeus vão fazer o mesmo processo, comprar a moeda americana para adquirir ativos em dólares, e depois, no final do rendimento, eles vão pegar esse ativo, rendimento em dólar, e converter em euro. É o mesmo processo. Então, aqui do ponto de vista que nós estamos vendo graficamente, o dólar, os ativos americanos são os ativos nacionais, os ativos europeus são os ativos estrangeiros. Então, nós temos esse ponto de vista aqui do mercado doméstico dos Estados Unidos. Assim como também pode ocorrer a mesma situação. Ao invés de a gente tratar isso aqui como Estados Unidos, país doméstico, poderia falar isso aqui é a Europa, e aqui nós teríamos equilíbrio no mercado europeu, e aqui nós teríamos o retorno dos ativos americanos com essa curva aqui. Então, é só inverter a análise aqui, tá? E alterar. Agora a Europa passaria a ser o país doméstico, os Estados Unidos o país estrangeiro, para compreender essa análise gráfica. Bom, o que nós estamos vendo aqui, então? O ponto 1 dado aqui, nós temos o equilíbrio no mercado monetário. O que esse equilíbrio diz? Que a oferta de moeda, está aqui, ó, americano, é igual à demanda por moeda, determina uma taxa de juros R1 aqui. Aqui nós temos um equilíbrio no mercado de câmbio, porque a taxa de juros aqui, R1, é o retorno dos ativos dos depósitos em dólares, que é dado por R1. Aqui nós temos a taxa de retorno, o retorno dos ativos europeus, dado pela taxa de juros europeia, mais a variação cambial, tá aqui o câmbio. Então, nesse ponto aqui está dizendo que o retorno dos ativos em euros é igual ao retorno dos ativos em dólares, do ponto 1, linha aqui. Que nós temos também um equilíbrio no mercado de câmbio, ou seja, a condição da paridade dos juros. Então, o que apresenta esse gráfico aqui? Um equilíbrio no mercado monetário, onde a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, e aqui um equilíbrio no mercado de câmbio, onde o retorno dos ativos domésticos, que é um caso aqui americano, é igual ao retorno dos ativos
estrangeiro, que é os ativos europeus, que é aqui no ponto 1 linha. Vamos agora estudar as mudanças que podem ocorrer nesse mercado, nesse equilíbrio do mercado. Vamos estudar agora, primeiramente, o ponto 1 aqui é um equilíbrio no mercado monetário dos Estados Unidos. Aqui é a oferta de moeda, essa linha aqui é horizontal, e aqui nós temos a demanda por moeda no mercado americano. Então, nós temos aqui a demanda por moeda. O ponto 1 aqui está dizendo que a oferta de moeda é igual à demanda por moeda, o equilíbrio no mercado monetário americano. Vai te dar o quê? Uma taxa de juros aqui, R1. Então, está esse ponto aqui, R1 aqui. Aqui nós temos o retorno do esperado do euro, ou dos ativos europeus. Então, aqui nós temos a chamada condição da paridade de juros, 1 linha. Que aqui está dizendo que o retorno dos ativos europeus é igual ao retorno dos ativos americanos, no ponto 1 linha aqui. Agora, nós vamos supor que os Estados Unidos façam uma política monetária expansionista, a oferta do aumento na oferta de moeda. O que a gente sabe que uma política monetária expansionista vai causar? Maior quantidade de moeda no mercado, reduzindo a taxa de juros. Então, nós vamos ver que essa quantidade de oferta de moeda aqui, M1, passa para M2. Então, nós estamos considerando aqui curto prazo, o índice de preço aqui americano não altera. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem essa relação aqui de curto prazo, porque no longo prazo, quando esse nível de preço aqui alterar também, essa relação aqui não vai ter o mesmo resultado que é esse que nós estamos vendo, porque isso aqui é uma análise de curto prazo. Então, como o nível de preço dos Estados Unidos não altera, a quantidade de moeda aqui de M1 passa para M2, nós temos aqui maior poder de compra da moeda, dado que o nível geral de preço na economia permaneceu fixo. Então, nós temos aumento nos saldos monetários reais. Esse aumento nos saldos monetários reais faz com que a taxa de juros caia. Então, ela vai sair desse ponto 1, passar aqui agora para o ponto 2. Nós temos aqui, então, uma maior oferta de moeda, dado que nós tínhamos a demanda por moeda. Então, o que os indivíduos vão fazer? A taxa de juros cai, passa aqui para o ponto 2. Então, no ponto 2, nós temos uma nova taxa de juros. Agora é menor, tá vendo que à esquerda da R1, a taxa de juros americana agora está menor, está aqui. Então, nós tínhamos esse ponto aqui, que era o ponto inicial de equilíbrio. Então, o retorno dos ativos europeus estava aqui, nesse ponto 1, linha aqui. E o americano agora está aqui, ó, um pouquinho, está à esquerda aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, os ativos europeus estão dando maior retorno do que os ativos americanos. O que acontece? Os investidores americanos vão preferir investir em ativos europeus porque está dando um retorno maior do que o retorno americano. Quando os americanos começam, então, a comprar euros, né, adquirir euro para comprar esses ativos europeus que está dando uma taxa de retorno maior, o que acontece com o preço do euro? Tende a subir, o preço do euro sobe. Quando o preço do euro sobe, significa que o euro está apreciando em relação ao dólar, e o dólar está ficando depreciado em relação ao euro. É o que está acontecendo aqui, ó, a taxa de câmbio passa de E1 para E2. Então, significa agora que um euro compra mais dólares, ou o inverso. Ou podemos pensar que um dólar está comprando menos euro. Eu preciso de mais dólares para comprar a mesma quantidade. A política monetária expansionista nos Estados Unidos, aqui representada por esse deslocamento aqui no mercado monetário para baixo, dessa curva horizontal aqui, reduz a taxa de juros no mercado americano. Uma redução na taxa de juros no mercado americano vai fazer com que os ativos americanos passem a ter um rendimento menor. E esse menor rendimento faz com que os investidores americanos procurem os ativos europeus, nesse caso aqui, para investimento.
Ao fazer ao tentar investir em ativos na Europa, eles precisam de comprar euro para fazer aplicações nesses ativos. Ao aumentar a demanda por euro, o euro passa a quê? Valer mais do que o dólar. E o que nós vamos ver nesse gráfico aqui. Então, a taxa de câmbio passa de E1 para E2, ou seja, o dólar deprecia em relação ao euro. O euro passa a comprar mais dólares, que é visto aqui pelo essa equação, pelo esse movimento de E1 para E2. Então, vamos pensar aqui nesse primeiro caso que nós tínhamos o ponto 1 euro valendo $1. Agora, 1 euro passa a valer $2. Então, o que você viu com a taxa de câmbio? O que nós estamos vendo? Que a taxa de câmbio passou de 1 euro valendo $1, agora 1 euro valendo $2. Então, o euro apreciou frente ao dólar e o dólar depreciou em relação ao euro, devido à política monetária expansionista nos Estados Unidos. Então, nós vimos as mudanças na oferta de moeda, quais são as implicações dela em relação à moeda. Vamos ver, então, agora uma mudança agora na política monetária europeia. Agora é a Europa que vai alterar a sua política monetária. Vamos pensar agora aqui no mercado americano. Aqui é o mercado doméstico, que é os Estados Unidos, está em equilíbrio, inicialmente aqui em um ponto de equilíbrio, a oferta de moeda americana dada por essa curva horizontal e a demanda por moeda nos Estados Unidos por essa curva aqui, representada por L, aqui liquidez. Nós temos aqui o equilíbrio no mercado monetário americano, determinando o ponto 1 e, consequentemente, a sua taxa de juros aqui, R1, no mercado americano. Bom, então nós temos essa primeira curva aqui, de linha. O ponto 1 linha aqui é o equilíbrio no mercado de câmbio. O que significa? Que essa taxa de câmbio é 1 aqui, nós estamos dizendo que o retorno dos ativos americanos, representado por essa curva vertical, que é inelástica em relação à taxa de câmbio, é igual ao retorno dos ativos europeus, que é dado por essa curva aqui mais cheia, nessa linha mais cheia aqui, no ponto 1 aqui, que ela é elástica em relação à taxa de câmbio. O que significa isso? Que quando a taxa de câmbio varia, essa curva aqui de rendimento dos ativos estrangeiros tende a variar também, ou tende a alterar a demanda por ativo estrangeiro. Então, aqui é dado o primeiro ponto de equilíbrio. Vamos supor agora que haja um aumento, que o Banco Central Europeu aumentou sua oferta real de moeda. O que significa quando um Banco Central aumenta a oferta de moeda do país? Uma queda na taxa de juros. Uma redução na taxa de juros significa o quê? Uma redução ou uma diminuição no retorno dos ativos europeus, dos ativos estrangeiros. Então, a curva de demanda por ativos estrangeiros, ou europeu nesse caso, vai deslocar para baixo ou para a esquerda da curva cheia, que é essa curva inicial aqui, para a curva pontilhada, que é agora. Quando ocorre isso, primeiramente, aqui nós temos dado que agora o retorno dos ativos americanos continua nessa curva vertical aqui, porque um aumento na taxa de juros, na política monetária na Europa, e nada vai afetar o mercado americano, como vocês estão vendo aqui no gráfico de baixo aqui. Não afetou em nada aqui. Então, o que acontece? Agora, os ativos europeus vai estar o quê? Dando um rendimento agora nessa linha pontilhada aqui, menor do que o ativo americano aqui no ponto 1. O que acontece quando a taxa de juros nos Estados Unidos está maior do que a taxa de juros na Europa? Os investidores europeus passam a comprar ativos americanos. Quando eles começam a comprar ativos americanos, o que vai acontecer? Eles precisam de pegar o euro para converter em dólar. Então, a demanda por dólar começa a aumentar. Quando essa demanda por dólar aumenta, o que acontece com o preço do dólar? O dólar passa a valer mais. Então, o dólar agora está
apreciando em relação ao euro. E ele vai continuar essa apreciação até que o retorno dos ativos voltem à mesma taxa. Então, ou seja, a condição da paridade de juros é válida, que é o ponto 2 linhas aqui, que é o ponto aqui onde que essa curva pontilhada intercepta com a curva vertical aqui, dizendo que o retorno dos ativos americanos com o retorno dos ativos europeus são iguais. Em outras palavras, significa agora que é indiferente para os no ponto de vista dos europeus quanto dos americanos, investir em qualquer um dos dois ativos que vão gerar a mesma taxa de retorno. Então, vamos voltar aqui, aqui nós mostramos, então, aqui nós tínhamos o ponto de desequilíbrio, então, a esse ponto de desequilíbrio, voltaria ao ponto 2. Então, vamos pensar aqui nesse ponto aqui. Nós podemos dizer que aqui nós tínhamos, vamos pegar um exemplo lá passado, se era 1 euro valendo aqui $1, que é um aqui, o que vai acontecer agora? 1 euro vai valer menos dólares aqui agora, 0,80 ou 80 centavos de dólares. Então, o que nós estamos dizendo aqui? 1 euro aqui passa a comprar menos dólares, ou você precisa de menos dólares para comprar a mesma quantidade de euro. Então, nesse ponto aqui, uma política monetária expansionista na Europa faz com que o dólar aprecie em relação ao euro, e o euro deprecia em relação ao dólar. Outro ponto que nós poderemos discutir também em relação às mudanças em relação às expectativas. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que nós estamos vendo um caso onde que a política monetária, ela é uma política, que eu vou usar o primeiro conceito que eu não falei com vocês, é uma política monetária temporária. O que significa isso? No curto prazo, uma política monetária temporária, que nós podemos falar aqui nesse exemplo, ela é dada no sentido de fazer apenas correções em algum período de tempo, tá? E aí os agentes econômicos vão entender que o câmbio futuro não vai alterar suas expectativas em relação ao câmbio futuro. Então, nesse caso, se não houver alteração das expectativas em relação ao câmbio futuro, não vai acontecer nada com o deslocamento dessa curva aqui, tá? Então, você teria, então, uma política monetária. Eu vou voltar no slide anterior, que fica mais fácil para eu explicar isso. Por exemplo, nós temos aqui essa política monetária, que era aqui o ponto de equilíbrio, ponto 1 aqui, e houve uma política monetária nos Estados Unidos aqui, com o deslocamento aqui para baixo na curva, gerando aqui o ponto 2 aqui. Então, o que vocês vão observar? Que houve apenas o deslocamento dessa curva aqui vertical para a esquerda e reduzindo, uma redução na taxa de juros provoca uma depreciação do dólar. Nesse caso, nós temos uma política monetária temporária, porque os agentes econômicos vão entender que essa política é para curto prazo, não vai afetar a taxa de câmbio futura. Se houvesse uma política monetária, se essa política monetária aqui que os Estados Unidos fez nesse momento aqui, deslocando essa curva aqui para baixo, essa curva vertical, aqui, essa linha horizontal aqui para baixo, que é a curva de oferta de moeda, e se eles entendessem que essa política monetária seria uma política permanente por longo prazo, eles iam entender que isso afetaria a taxa de câmbio no longo prazo. Então, você teria também um deslocamento, além desse deslocamento dessa curva aqui, essa curva que também iria deslocar, em função da alteração da taxa de juros, da taxa de câmbio do longo prazo. Então, ela deslocaria para cima ou para a direita. Então, haveria um deslocamento aqui, você teria uma desvalorização maior no câmbio. Nós vamos discutir isso no final desse capítulo, nessa próxima
tópico aqui no longo prazo, tá? Então, nós vamos falar agora o longo e o curto prazo, mostrar quais são as diferenças que nós vamos fazer na mesma análise das políticas monetárias. No curto prazo, sempre entender que curto prazo é quando os preços não têm tempo suficiente para ajustar as condições de demanda, que foi nossa análise até agora no curto prazo. Já o longo prazo é quando o nível de preços, fatores de produção, tem um tempo suficiente para ajustar as condições de mercado. Portanto, agora aquele nível de preço vai alterar. Vamos analisar essas condições de longo prazo. No longo prazo, quando houver uma oferta, um aumento na quantidade de moeda, essa quantidade de moeda leva a uma variação no nível de preços. À medida que a produção vai tendendo ao seu estado de pleno emprego, então aumentos na oferta de moeda vai aumentar a inflação, o nível geral de preços. E esses preços tendem a variar. Vamos pegar aqui essa equação para entender um pouco no longo prazo. Então, se o nível de produto aqui chegar no pleno emprego, significa que essa produção não pode crescer mais. Então, a demanda por moeda para transação vai permanecer fixa, esse L aqui é fixo. Se nós tivermos aqui nessa igualdade, a quantidade de moeda é igual à produção real vezes o preço que nós vamos dar, o valor nominal, que é dos bens e serviços, que é a quantidade vezes os preços, vai ser exatamente igual à quantidade de moeda. Se você aumentar essa quantidade de moeda e essa parte aqui ficar fixa, que a produção chegou no pleno emprego, para manter esse equilíbrio, o nível de preço aqui vai ter que subir. É exatamente o que nós estamos falando no longo prazo. No curto prazo, nós estamos supondo que a oferta, que a produção, ela está longe do seu pleno emprego. Então, se ela está um pouco abaixo do seu pleno emprego, significa que nós podemos aumentar essa oferta de moeda aqui, a produção Y que responde, aumenta esse valor aqui, essa equação aqui, ó, o Y que aumenta, portanto, o nível de preço pode permanecer fixo e manter a igualdade. Então, invertendo isso aqui agora, nós temos o nível de preço, passando o nível de preço para esse lado e dividindo pela oferta de moeda aqui, dada essa equação. O que nós podemos falar nessa equação aqui? Se nós tivermos aqui no longo prazo isso aqui fixo, essa parte aqui, esse denominador fixo aqui, ó, porque a produção chegou no pleno emprego, então qualquer aumento em M aqui vai fazer com que essa relação aqui aumenta. Portanto, para manter a igualdade, o nível de preço sobe. Então, o que a gente pode colocar isso aqui em forma de variação? Cálculo da variação, inflação. Então, a variação de preço significa o quê? Inflação. Então, nós temos a variação de preço, né, um preço de um período menos do outro, né, o período inicial, o final menos o período inicial dividido pelo período inicial, nós temos aqui que chama taxa de variação, que é a inflação. Aplicando isso aqui também em dois períodos, a variação na oferta de moeda e quando você tem aqui a variação na oferta da produção, que é dado por ΔL sobre L. Então, se no longo prazo essa variação aqui é constante, ou seja, o nível de produto não pode aumentar porque está no pleno emprego, isso aqui é zero. Isso aqui não pode alterar, porque nós estamos no pleno emprego, no longo prazo. Se você aumenta isso aqui, a quantidade de moeda, o que acontece com o nível de preço? Sobe. Então, há inflação. Então, isso, nós podemos observar isso aqui graficamente nessa figura. Aqui nós temos a quantidade de moeda nesse eixo aqui vertical, ou no eixo horizontal, e no eixo vertical o aumento de preços. Então, o que nós estamos falando? Que esse eixo aqui, esses dois
eixos aqui, o vertical com o horizontal, forma um eixo aqui de 90 graus. Se você dividir ele no meio certo, no meio, aqui, ó, na origem aqui, vai dar 45 graus aqui e 45 graus aqui. O que significa? Qualquer ponto sobre essa linha aqui, ó, de 45 graus, significa que a quantidade da oferta de moeda, a variação na oferta de moeda é igual à variação do preço, dado isso aqui. Então, tem alguns momentos que vocês estão vendo aqui, alguns países, quando estiver abaixo dessa linha, significa que a oferta de moeda cresceu mais do que o nível de preço, porque ainda a economia não está no pleno emprego. Aqui no pleno emprego, você pode dizer que a quantidade de produto real da economia não cresce, então se aumenta a quantidade de oferta de moeda, o nível de preço aumenta na mesma proporção da quantidade de oferta de moeda. Aqui nesse ponto, acima dessa curva aqui, nós podemos dizer que nós estamos acima do pleno emprego. Quando você aumenta a quantidade de oferta de moeda, o nível de preço sobe mais do que a variação na quantidade de oferta de moeda, porque isso vai pressionar ainda mais ainda os fatores de produção. Então, a inflação vai ser maior aqui ainda nesse ponto acima dessa curva. Então, é essa ideia que está mostrando a relação de longo prazo entre preços e moeda no longo prazo. Bom, então por que eles variam? Porque um excesso de demanda por bens e serviços faz com que, já que a produção chegou no longo prazo ao pleno emprego, a oferta ela torna-se inelástica. O que significa isso? Que se no longo prazo nós já tivermos um aumento na demanda por produtos, né? Tiver mais renda para comprar bens e serviços, mas só que os produtores, as indústrias não podem mais produzir bens e serviços na economia, dado já o pleno emprego, que está usando os recursos produtivos de forma eficiente, que não tem mais recurso produtivo, a produção não tem como responder esse aumento na demanda, dado, então, a demanda que as pessoas têm mais renda. Qual que é o efeito disso? Gerar o aumento da inflação. As expectativas inflacionárias também fazem com que haja um aumento na inflação? Sim. Quando há um aumento na oferta de moeda, e aí nós estamos não falando mais de uma política monetária mais de curto prazo, mais de longo prazo. Quando nós temos uma política monetária no longo prazo, que é aquela política monetária permanente, não mais uma política monetária transitória, que aí vocês lembram que eu mostrei lá no gráfico anteriormente a diferença entre política monetária permanente e transitória está nessa relação aqui de inflação, expectativas inflacionárias. Quando você tem uma política monetária que ela é transitória, os agentes econômicos irão entender que aquela política monetária vai durar só naquele período para correção da produção, estimular a produção para ela aproximar seu pleno emprego, e daí o Banco Central vai parar de atuar, aumentando sua política monetária. Já quando os agentes econômicos entendem que a política monetária vai ser contínua, mesmo depois que o pleno emprego, a produção aproximar, estimular a produção no seu pleno emprego, o Banco Central continuar ainda permanentemente aumentando a oferta de moeda, o nível de preço vai subir. Então, quando o nível de preços irá subir, isso significa o quê? Uma expectativa em torno de inflação. E a expectativa em torno de inflação vai fazer com que a moeda deprecie. Bom, agora nós vamos analisar os dois cenários de um efeito de uma política monetária expansionista no curto e no longo prazo. Então, vocês estão vendo aqui dois gráficos. Então, do lado esquerdo, nós temos o curto prazo, tá aqui, ó, o curto prazo, e do lado direito, o longo prazo. E aí nós vamos analisar os mesmos efeitos de uma política monetária expansionista, como nós já vimos
comentado anteriormente. Aqui nós temos novamente aqui a oferta de moeda, dado por essa curva aqui vertical, e a demanda por moeda nos Estados Unidos. Está aqui, ó, Estados Unidos e a demanda por moeda. Então, temos aqui no ponto 1 o equilíbrio no mercado monetário. O que é o equilíbrio no mercado monetário? A oferta de moeda é igual à demanda por moeda. Então, nesse ponto de equilíbrio, nós temos a taxa de juros correspondente, R1 ao ponto 1 aqui, que é essa curva aqui vertical. Por que ela é vertical em relação à taxa de câmbio? Porque o retorno dos ativos nacionais não depende da conversão de moeda. O investidor americano vai investir em ativos nacionais americanos, compra o ativo em dólar e, no final, ele recebe em dólar, não precisa de fazer conversão. Então, o retorno do dos ativos nacionais é inelástico em relação à taxa de câmbio, ou seja, essa taxa de câmbio pode estar aqui em E1 ou E2, que o retorno vai ser sempre R1 aqui. Agora, e no ponto 1' significa o quê? Que nós temos o equilíbrio no mercado de câmbio, ou seja, nesse ponto 1' aqui, em relação a esse ponto aqui, 1 aqui no mercado monetário, significa que nós temos a condição da paridade de juros, ou seja, os ativos americanos têm o mesmo retorno que os ativos europeus aqui no ponto 1', que é dado pela curva do retorno dos ativos estrangeiros, europeus, que é uma curva que é elástica em relação à taxa de câmbio. Vocês podem ver que nesse ponto aqui do câmbio E1, você tem esse retorno aqui. No ponto de E2, se você fosse ter na mesma curva, você teria outro tipo de retorno aqui. Então, o retorno do ativo estrangeiro, ele varia conforme a variação na taxa de câmbio. Portanto, ela é uma curva elástica, porque o retorno dos ativos estrangeiros varia conforme varia a taxa de câmbio. Então, nós temos aqui o ponto de equilíbrio, que o ponto 1'. No curto prazo, como nós falamos, e isso tem que ficar muito, vou frisar isso para vocês, que isso é muito importante, essa análise. No curto prazo, o nível de preço é fixo, ou os preços são rígidos. Então, a inflação aqui, por definição, é zero. Então, vocês estão vendo aqui que o nível de preço P1 continua aqui P1, porque ele não altera, nível de preço fixo. Nós temos M1, que é a quantidade monetária que dá o equilíbrio aqui no ponto 1. Quando o Banco Central aumenta a quantidade de moeda para M2, sendo que o nível de preço não altera, nós temos aqui um aumento nos saldos monetários reais. A moeda passa a ter maior valor, porque maior quantidade de moeda não elevou a inflação, porque nós estamos no curto prazo, ela estimula a compra de bens e serviços, a produção do país responde a essa demanda por bens e serviços, porque, por definição, no curto prazo, a economia está operando abaixo do pleno emprego. Então, existem fatores de produção que podem ser usados para aumentar a produção, e a produção responde a esse aumento na oferta de moeda. Então, nós temos aqui, dado o aumento na oferta de moeda, fez com que a política monetária reduzisse a taxa de juros para 2,2 aqui. Então, nesse ponto 2 aqui, nós vamos ver em relação agora à taxa de juros. Então, a taxa de juros aqui, a americana passou de R1 para R2, reduziu a taxa de juros. Aqui nós temos a curva dos retornos dos ativos europeus. Então, nesse ponto aqui, nós tínhamos o equilíbrio nesse pontinho aqui, 1'. Esse pontinho 1' aqui significa que nós tínhamos a taxa de retorno dos ativos iguais. Só que como a taxa de juros americana reduziu, o retorno dos ativos americanos ficou menor do que os ativos europeus. Nisso, o que vai acontecer? Os europeus vão começar os americanos, na verdade,
vão começar a comprar ativos europeus, porque os juros na Europa está maior. Ao fazer isso, o que vai acontecer? O euro vai valorizar em relação ao dólar. Então, nós teríamos o ponto 3 aqui, que seria esse pontinho 3 aqui, que seria o quê? Uma depreciação do dólar em relação ao euro. Aí vocês vão me perguntar, mas por que nós estamos no ponto E2 aqui, câmbio? Esse ponto E3 aqui no curto prazo seria se caso a política monetária implementada aqui no ponto 2 fosse uma política transitória, ou que os agentes econômicos não entendessem que mesmo depois da economia atingir seu ponto, o seu pleno emprego, o Banco Central não atuaria mais fazendo política monetária. Então, você teria essa depreciação aqui do dólar. Só que os agentes econômicos vão entender que mesmo que esse efeito aqui no curto prazo, que o nível de preço está fixo aqui, mesmo atingindo o ponto, o equilíbrio de pleno emprego, o Banco Central vai continuar aumentando a sua quantidade de moeda. Então, o que os agentes econômicos vão entender? Que a partir daí o nível de preço vai subir. Então, a elevação no nível de preços vai fazer com que a moeda desvalorize, ou a expectativa em relação aos ativos europeus vai ser maior, o valor desses ativos. Então, o que vai acontecer? Um deslocamento da curva. Nós estamos vendo a demanda por ativos europeus aqui, que vai ser o ponto 2 aqui. Então, o que nós estamos vendo? Que se a política monetária fosse transitória no entendimento dos agentes econômicos, nós teríamos essa depreciação aqui do câmbio, do dólar em relação ao euro. Só que como nós temos dois efeitos aqui, uma política monetária expansionista, que abaixou a taxa de juros americano, reduziu o rendimento dos ativos americanos e, além disso, os agentes econômicos estão entendendo que o Banco Central americano vai fazer uma política monetária contínua, permanente, e isso vai levar a um aumento da inflação no longo prazo e, portanto, a taxa de câmbio no longo prazo será alterada. Então, nós temos uma depreciação maior do que no ponto 2 do que seria o ponto 3 linhas, no ponto 2 linhas aqui. Nós chamamos esse efeito aqui, quando considera expectativas do ponto 2 aqui, no curto prazo, devido a essa elevação da expectativa, do efeito chamado overshooting. O que é o overshooting? É uma superação que a taxa de câmbio vai ocorrer no curto prazo, que ao invés de ser no ponto 3, linha aqui menor, a depreciação do câmbio, do dólar em relação ao euro, vai ser maior que no ponto, aqui, que é no ponto 2 linhas, devido a um efeito combinado, redução da taxa de juros, com a expectativa de que a política monetária, no longo prazo, ela vai ser permanente ou vai ser contínua, gerando um efeito da inflação no longo prazo, ou uma alteração na taxa de câmbio futura. Então, você vai ter esse ponto aqui. Então, a gente chama que esse efeito aqui, quando afeta expectativas do câmbio futuro, nós temos o efeito do overshoot aqui no curto prazo, porque já antecipa aquela expectativa, aquela desvalorização do câmbio futuro, já retirando toda a sua moeda do país e aplicando no ativo estrangeiro. Então, isso faz com que o câmbio, ao invés de depreciar nesse valor aqui, ele passa a depreciar num valor maior no curto prazo. Esse chamado de efeito overshoot, ou superação da taxa de câmbio no curto prazo, ao seu valor de longo prazo. Vamos estudar agora no longo prazo. No longo prazo, nós vimos que aqui nós tivemos aqui no curto prazo esse efeito aqui do aumento na oferta de moeda, que está aqui, M2P1. Só que, à medida que a economia, a política monetária, ela é contínua, aqui os agentes econômicos, se ela fosse transitória, pararia aqui, e nós teríamos esse efeito aqui no ponto 3.
Mas só que os agentes econômicos não estão entendendo que essa política monetária não entendia que ela era transitória, ela era permanente, então o efeito, mesmo no curto prazo, não foi no ponto 3, mas no ponto no ponto 2 aqui, 2 linhas, está aqui o equilíbrio, um efeito muito maior, uma depreciação muito maior do que seria numa política monetária temporária, a política permanente no curto prazo gera um efeito muito maior no câmbio, e isso vai ser confirmado agora no longo prazo. O Banco Central não vai parar de atuar com sua política monetária e vai fazendo um processo contínuo. Então, o que vai acontecer? O M2 continua, a oferta de moeda, e o nível de preço vai subir de P1 para P2. Então, aqui nós temos o nível de preço subindo. Quando o nível de preço sobe e a um nível maior do que a oferta de moeda, no caso aqui, nós não estamos nem tratando de variação na oferta de moeda. Nós estamos falando que os agentes econômicos estão entendendo que a oferta aqui é constante, ela não está aumentando. Então, esse M aqui está ficando constante. Então, o nível de preço está aumentando e a oferta de moeda aqui é constante, você tem uma queda nos saldos monetários reais. O que significa essa queda? Um novo deslocamento. Então, agora a curva pontilhada aqui volta para o ponto 4. Vocês podem perceber que esse ponto 4 aqui é o mesmo que o ponto 1 aqui, inicial aqui. A taxa de juros sai do ponto R2, que vocês estão vendo aqui, e volta para o R1. Só que tem um problema, que no longo prazo, essa curva aqui, que nós tínhamos aqui para abaixo, não volta a mesma, ela continua sendo essa aqui, porque as expectativas foram confirmadas dos agentes econômicos que o Banco Central continuaria mantendo a política monetária contínua, então permanente. Então você vai trabalhar com essa curva aqui agora, essa ponta aqui, 2 linhas, como vocês estão observando, essas aqui, Então, vocês vão ter o que? O ponto 4, que é exatamente esse pontinho aqui, bem parecido aqui com o ponto 3. O que vocês estão observando? Que o câmbio, no longo prazo, ele vai ser menor, aqui no ponto 4 linha. E a gente chama isso aqui de overshoot, que é essa operação. Quando você tem um choque monetário no curto prazo, o câmbio dá aquele salto, vai por 2 linhas, mais alto do que o seu valor no longo prazo, que é 4 linhas aqui, que é esse ponto aqui de equilíbrio. Então, a gente chama isso aqui de overshoot. Ou as expectativas que os agentes econômicos formam em relação ao futuro, ao câmbio futuro, faz com que o câmbio presente ele sofra uma depreciação maior do que ele seria no longo prazo. Então, esse salto aqui que o câmbio no curto prazo dá em relação ao longo prazo é denominado na literatura como overshoot, tá? Esse que é o fenômeno de overshoot. Bom, aqui nós temos graficamente aqueles mesmas explicações do gráfico anterior, porém de forma separada. Então, nós temos aqui uma oferta monetária no tempo T0, constante aqui. No T0, nós temos uma taxa de juros R1 aqui, M1 aqui, R1 aqui. Nós temos também o nível de preço aqui, P1, até o tempo 0, e nós temos uma taxa de câmbio que é 1 no tempo 0 aqui também. O Banco Central agora aumenta, a partir de T1, ele aumenta de forma agora contínua ao longo do tempo. Então, o que os agentes econômicos entenderiam, se ela fosse temporária, ela ficava aqui, depois ela voltava para cá, o mesmo patamar. Mas o que acontece? Ela agora é contínua, essa taxa, que eles entendem que é uma oferta de moeda permanente, no longo prazo. Então, esse aumento na oferta de moeda aqui vai implicar, no primeiro momento, no curto prazo, que o nível de preço ainda é fixo, uma queda na taxa de juros aqui, R2, vai ficar aí aqui, no curto prazo. Só que, à medida que o nível de preço vai subindo, aqui é o R1, vai subindo conforme o aumento da oferta de monetária, a taxa de juros também vai voltando ao seu patamar.
Por quê? Porque os saldos monetários reais vai caindo e voltar ao seu patamar inicial. E aí vocês tinham aqui a taxa de câmbio E1 aqui. O que vocês estão percebendo? Que nesse ponto aqui, ó, no curto prazo, vocês têm E2 aqui, um câmbio correspondente a esse pontinho aqui, que é curto prazo. Mas na medida que ele vai ajustando, no longo prazo, ó, esse valor aqui, ó, o ajuste no longo prazo, o câmbio vai voltando aqui para um valor de longo prazo. Isso aqui é chamado do overshooting lá no gráfico. Esse efeito aqui no curto prazo, ó, o câmbio ultrapassa o seu valor de longo prazo, que é o efeito ultrapassagem, que chama na literatura. Então, o choque monetário no curto prazo faz com que o câmbio no curto prazo ultrapasse o seu valor de longo prazo. Isso é chamado de overshooting na literatura. Então, o efeito ultrapassagem ou efeito overshooting cambial é devido a essa perturbação monetária que a taxa de câmbio sofre uma variação maior do que seu valor de longo prazo. Então, são essas oscilações aqui que nós temos. Então, o nível de preços é dado, então, por essa variação aqui menorzinha aqui, ó, tá vendo? Essas curvinhas aqui menor, e o câmbio é dado por essa variação maior aqui, que é as expectativas que formam em relação à taxa de câmbio. Então, o câmbio oscila muito, e essas mudanças aqui bruscas na taxa de câmbio, maior do que no nível de preço, é devido que às expectativas. Não é, ou seja, o fato da variabilidade do câmbio ser alta, ela move muito mais em relação às expectativas que os agentes estão fazendo do que ela acompanha a variação. Porque o preço, ele varia lentamente, porque o preço, ele é rígido no curto prazo, ele tem uma flexibilidade muito pequena, mas o câmbio não tem essa flexibilidade tão pequena. Vai depender da expectativa que os agentes econômicos estão tendo em relação ao longo prazo. Então, mesmo que a variação do preço ela seja menor, você vê que a variação do câmbio é muito maior do que a variação dos preços. O que explica essa variação do câmbio que ser maior do que a dos preços? O efeito das expectativas futuras em relação ao câmbio. Então, aí terminamos a nossa aula em relação à taxa de câmbio, que é um modelo que nós vimos de curto prazo e longo prazo. Resumindo, nós vimos o efeito da política monetária no curto prazo e o efeito da política monetária no longo prazo. E aí nós tivemos resultados diferentes. Então, no curto prazo, nós temos um efeito na taxa de câmbio, dado a política monetária, dois efeitos, na verdade. Quais são os efeitos no curto prazo? Se você tiver uma política monetária no curto prazo expansionista, por exemplo, ela tende a reduzir a taxa de juros. Uma redução na taxa de juros dos ativos nacionais leva a uma depreciação do câmbio. Essa depreciação do câmbio, ela vai ser maior ou menor conforme o entendimento da política monetária. Se a política monetária for entendida como uma política monetária transitória, o efeito, ou seja, os agentes econômicos entenderem que o Banco Central vai atuar apenas naquele curto prazo para ajustar a economia a seu nível de pleno emprego, a depreciação no câmbio vai ser menor. Já se os agentes econômicos entenderem que o Banco Central vai permanecer com a política monetária contínua ou permanente, no curto prazo, eles vão formar essas expectativas que no longo prazo vai gerar inflação. Portanto, então, aquele efeito, aquela depreciação que a política monetária expansionista iria provocar no câmbio vai ser muito maior
com a expectativa, com a mudança da expectativa do câmbio futuro. Ou seja, eles vão antecipar a valorização, a desvalorização do câmbio futuro e vai fazer com que o câmbio presente, né, o câmbio corrente, que a gente chama de câmbio presente, o câmbio corrente, sofra uma variação muito grande. E essa variação alta que o câmbio presente vai ocorrer, ela vai ajustar o seu valor no longo prazo. Então, esse salto, esse valor que ele ultrapassa ao seu valor de longo prazo é chamado de overshoot e ocorre devido às expectativas que os agentes têm em relação às mudanças econômicas. Então, isso explica por que o câmbio sofre essas alterações muito altas em virtude de alguns efeitos na economia. Por que quando ocorre algum efeito na economia, né, macroeconômico, dentro da conjuntura econômica, os agentes começam a formar expectativa e são essas expectativas que vão provocar uma variação alta no câmbio. Isso que explica por que o mercado cambial ele é muito volátil no curto prazo em função das expectativas que os agentes formam em relação às variáveis futuras ou às variáveis macroeconômicas futuras, especialmente o câmbio, a taxa de câmbio esperada.